Olá pessoal, neste vídeo aprenda a cadastrar os centros de custos no IDEAGRE. Este procedimento é muito importante para a definição de estrutura para a gestão econômico-financeira da sua fazenda no IDEAGRE. Primeiramente, vamos entender o conceito de um centro de custos. Centro de custos é a unidade geradora de gasto e receita da fazenda e é personalizada de acordo com o perfil produtivo. Por exemplo, caso a fazenda trabalhe com pecuária de corte, pecuária leiteira e agricultura, eu poderia ter 3 centros de custos distintos a fim de gerenciar o custo do gado de corte separado do leite, do custo do leite, separado do custo da lavoura. É possível também ter aquele centro de custos para absorver gastos indiretos, como despesas gerais, despesas administrativas, em que este centro de custos pode ser rateado para outros centros de custos produtivos. Para acessar a tela de centro de custos, vá no menu Cadastros, em seguida na opção Centro de Custos. O IDEAGRE já traz centros de custos pré-cadastrados para facilitar, e esses centros de custos pré-cadastrados, eles são de acordo com o perfil da propriedade. Ao clicar em Filtrar, na fazenda de demonstração que eu estou utilizando, o IDEAGRE gerou 3 centros de custos: agricultura, pecuária de corte e pecuária leiteira. Na sua fazenda também vem um centro de custos pré-cadastrado de acordo com o seu perfil. Observe que a data de início do centro de custos reflete a data de criação do banco de dados da fazenda. Então, se você for utilizar o centro de custos pré-cadastrado, altere essa data, inserindo a data correspondente ao início do controle de custo com cada atividade. Por exemplo, o início do gerenciamento do custo com a agricultura na fazenda de demonstração não é 28/8/18. Será, por exemplo, 1º de janeiro de 2018. Sendo assim, eu clico 2 vezes sobre o centro de custos para acessar o cadastro do mesmo e altero a data de início, de acordo com o início do controle de custo desta atividade. Importante, a data de início do centro de custos pode ser com uma data retroativa, mesmo anterior ao início dos controles, visando o lançamento de dados retroativos. Por exemplo, ao invés de 1/1/18, eu vou inserir 1/1/2000, que é uma data segura para que eu consiga registrar dados retroativos de gastos e receitas da propriedade e também apropriações de patrimônios que estão alocados em cada centro de custo. Se for o caso, o usuário poderá alterar também o nome do centro de custos, a sigla, etc. Ao finalizar as alterações, clique em Gravar. Para inserir um novo centro de custos, basta clicar no botão Incluir e digitar as informações relacionadas àquele centro de custos. Por exemplo, suinocultura. Além da descrição, o campo sigla é obrigatório. O campo data, que é interessante colocar uma data retroativa. Por padrão, eu utilizo 1/1/2000. Outro ponto importante é a definição do tipo do centro de custos, se é produtivo ou não, e se é rateado ou não. O centro de custos produtivo é bem ao pé da letra. É quando aquele centro de custos, aquela unidade geradora de gastos e receitas da fazenda, produz algo. Por exemplo, o suinocultura produz os suínos para abate. O pecuária leiteira produz o produto leite. O pecuária de corte, por sua vez, produz o produto boi gordo ou bezerro, etc. Já o centro de custos rateado é aquele que absorve gastos indiretos, onde os seus gastos são rateados posteriormente para outros centros de custos. O suinocultura, que é o nosso exemplo, é um centro de custos produtivo. Caso o usuário queira preencher, por exemplo, a área agriculturável, é interessante para o cálculo do custo por hectare, muito comum em centros de custos relacionados à lavoura. Ao finalizar o preenchimento das informações, basta clicar em Gravar. Para incluir um próximo centro de custos, selecione a opção Incluir e preencha as informações. Por exemplo, vamos incluir o centro de custos administrativo. O centro de custos administrativo
é um exemplo de centro de custos rateado, cujos gastos deste centro de custos serão rateados posteriormente para os produtivos. Ao cadastrar no centro de custos rateado, é obrigatório definir os dados do rateio, clicando no botão de mais, de adição de dados de rateio. Ao inserir a nova inclusão de rateio, o sistema gera a seguinte mensagem: importante, recomendamos que as datas para inclusão de rateio sejam sempre o primeiro dia do mês. Evite iniciar rateios em dias diferentes do primeiro dia do mês, pois existem implicações relevantes no relatório apuração de custos que é mensal. Ou seja, o início de um rateio deve ser o primeiro dia do mês. Pois, se eu inicio um rateio, por exemplo, no dia 28, os gastos do dia 1º ao dia 27 não seriam rateados. Por isso, eu insiro 1/1 de 2000, por exemplo. No campo forma de rateio, o usuário define se ele quer um rateio especificado, onde o próprio usuário define as porcentagens de rateio do centro de custos rateado, ou critérios de rateio por despesas ou por receitas, que o IDEAGRE cria as porcentagens de rateio nesses casos. No rateio por despesas, as despesas do nosso exemplo, centro de custos administrativo, serão rateadas para os centros de custos produtivos em função das despesas de cada um. Por exemplo, se em um determinado período o centro de custos agricultura foi aquele que teve o maior gasto, este centro de custos pagará a maior porcentagem de rateio do administrativo. Ao escolher a forma de rateio do tipo especificado, torna-se obrigatório a apropriação por centro de custos, onde nós definiremos a porcentagem de rateio do centro de custos em questão. Basta clicar 2 vezes sobre o campo e depois no item representado por 3 pontos. O IDEAGRE, então, gera a listagem dos centros de custos já cadastrados para que o usuário defina a porcentagem de rateio. Por exemplo, vamos ratear o centro de custos administrativo 25% para cada centro de custos produtivo. Observação: a soma de centro de custos deve representar 100%. Ao definir esta porcentagem de rateio, eu estou posicionando o IDEAGRE da seguinte maneira: ao comprar, por exemplo, um material de escritório que será apropriado para o centro de custos administrativo, no valor de R$1.000, por exemplo, automaticamente R$ 250 será considerado como custo no agricultura, R$ 250 no pecuária de corte, R$ 250 no pecuária leiteira e assim por diante, de acordo com a porcentagem que foi definida. Basta clicar em confirmar e gravar para salvar o centro de custos rateado. Ao clicar no botão listagem localizado à esquerda, na área superior esquerda da tela, podemos ver a estrutura de centro de custos que foi criada. Então, nesse vídeo vimos como editar os centros de custos pré-cadastrados no IDEAGRE e como incluir um novo centro de custos, definindo, por exemplo, se o mesmo é produtivo ou rateado. Até a próxima!